Baião Binário, programa de Evásia, com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Wagner Ribeiro. Como você está? Bom dia, cara. Tô bem para mais um Baião, hoje com mais 3 artigos completamente distintos um do outro. Espero que você consiga amarrar no final. Com certeza que você vai amarrar, mas vamos lá. Primeiro artigo, cara, de hoje, do El País. Trump demonstrou que era... Trump não demonstrou coisa nenhuma. Portland Demonstra nada. que era possível... Não, Trump não demonstra nada. Portland demonstrou que era possível viver de outra maneira. E Trump jamais perdoará isso. Você conhece Portland, cara? Não conheço. Você conhece? Não, também não. Eu tenho ouvido falar bastante de Portland, que ela sempre é comparada com Austin, aquela cidade do Texas que ficou... Famosa, né? Pelo SXSW. SXSW e tal. O que aconteceu? Black Lives Matter, população foi às ruas nos Estados Unidos, enfim, todos os estados. Só que o Trump resolveu fazer um projeto piloto de repressão. Ele mandou a Força Nacional para Portland, especificamente, e começou a conduzir ali um experimento dele, assim, de começar a usar de força excessiva para prender manifestantes, carregar as pessoas em carros sem identificação, meio que tipo um lance meio de tortura mesmo, enfim, que evocasse esse tipo de comportamento. E, bom, aí o pessoal se perguntou por que ele fez isso em Portland? Porque, assim, tem cidades muito mais belicosas, muito mais violentas fazendo manifestação, e Portland é tudo paz e amor. Por que você teria que demonstrar tanta força exatamente no lugar mais paz e amor? E aí eu comecei a ler o artigo, é muito, muito legal. Ele conta um pouco da história de Portland. Portland, cara, é uma cidade que ela teve um passado, ela é chamada de Cidade das Rosas. Ela é uma cidade, eu vou simplificar para a nossa audiência meio que sacar. É como se fosse a Santa Cecília em regime de escala maior, assim, digamos assim. Qual que é a lógica? A cidade ela passou por momentos ruins, ela teve, em algum momento ela foi uma cidade extremamente perigosa, tal. Ela estava abandonada, aí um pessoal começou a meio que recuperar a cidade, sabe? E Portland se converteu numa cidade que é alternativa ao American Way of Life, sabe? Do consumismo, tal, do exibicionismo. Portland é uma cidade tranquila, tipo, ninguém quer ser rico lá, ninguém quer ser Vale do Silício, é todo mundo de boa, a gente quer tomar nossa cerveja artesanal, aqui a gente não quer ter carro, a gente quer E é uma cidade tida como progressista, ela é de maioria esmagadora branca, nem tem, assim, ela tem menos negros do que outras cidades, então torna a coisa até mais discrepante nessa política do Trump de mandar a gente para lá. Mas é porque, de fato, a cidade abraçou os protestos de um jeito pacífico. Todo mundo estava protestando. Reflexão e tal. E Portland, de alguma forma, o que o Trump está combatendo, no final das contas, é o estilo de vida dessa cidade que Portland falou, olha, cara, dá para viver, nós somos uma alternativa ao jeito americano de viver. E isso que está incomodando o Portland. Aqui olha ali, ó, não é que sejam veganos, mas se preocupam com o bem-estar material e espiritual dos animais. Aqui, ó, se lembra de Portland? Tem uma pessoa que está aqui dentro do artigo, que é um dos personagens principais, o Tillett. Lembra de Portland como uma cidade muito alternativa, mas de forma bem genuína, com verdadeiro orgulho local e sem o ponto de afetação e snobismo que talvez se respire em lugares como Brooklyn, São Francisco e até Seattle. O escritor recorda em conversa com um grupo de jovens artesãos do mercado populares, tal, nenhum deles tinha carro, consideravam um luxo desnecessário e irresponsável, não pensavam em se mudar de Portland, porque ali tinham criado raízes e tudo que eles precisavam. De qualquer forma, faziam passeios de bicicleta, blá, 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 blá. A cidade tem esse tipo de espírito que meio quem está vendo de fora fala, pô, como é que eles podem viver na América e não quererem ser a América? E aí conta um pouco da história da cidade, década de 50, notável por violência, tal, teve bastante, enfim,
E aí veio os hippies foram lá, cara, e abraçaram a cidade, começaram a recuperar, tal, assim. Que louco. Transformaram a cidade até converter na prova de Tem que que era dar uma outra forma de viver. abraçadinha em São Paulo? Não dá para dar uma abraçadinha em São Paulo, dar uma expandida ali? Seria legal, né? É. O ponto Nossa. é que teria que degradar São Paulo inteira, assim, a gente teria que se destruir para destruir de novo. Mas está acontecendo isso, cara. O E centro muito velho de São grande, Paulo, né? Mas tá muito grande. É que a gente também é muito grande, né? Enfim. cara, se você pegar o centro velho de São Paulo, Santa Cecília, a Barra Funda, uma parte da Moca ali, da Liberdade, tem um conjunto de pessoas De comerciais alternativas, né? que estão dando um outro aspecto. É verdade. Antes, essa parte da cidade era muito hostil. Mas, enfim, a gente está recuperando a despeito de alguém ter meio que cagado no Anhangabaú, na obra, enfim, fizeram uma bobagem no Anhangabaú, uma espécie de uma obra desnecessária, no momento desnecessário, e descaracterizou o que era uma área linda de São Paulo, cheia de verde, cimentaram tudo o Anhangabaú. Mas aí eu gostei muito dessa reportagem por conta desse contraponto, cara. Tem uma questão aqui que eu lembrei da tua irmã, o pessoal passeia com galinha, cara. Leva a Viu? galinha para passear. Irmã. E É ainda um lugar... recolhe. Gente, como que consegue recolher cocô de galinha? Porque é tanta quantidade, tão pequenininho. Como é que faz? Exato, exato, exato. Deixa eu pegar aqui, porque tem essa parte que eu queria te passar. Aqui, a cidade onde se vive sem pressa, as galinhas são animais domésticos. Enfim, cara, Portland está no meu roteiro, vou poder visitá-la em algum momento no futuro. Nossa, fiquei com vontade. Mas o que eu queria discutir contigo é... Como é que foi coronavírus com eles? Você viu alguma coisa sobre isso? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para você. Por que a gente se incomoda tanto, né? E assim, eu acho que boa parte do incômodo que se tem com essas coisas são um pouco um pouco de inveja, mas ela se manifesta de um jeito violento e repressivo. Você tem alguma tese em relação a isso, cara? Como as liberdades das pessoas, a gente não aceita que as pessoas possam viver descolada do mundo, do modelo de mundo que a gente concebeu, né? Como é que pode alguém não trabalhar tanto? Enfim, a gente mesmo, né? Como é que a gente... sempre soa um pouco estranho quando você percebe alguém que se permite viver numa outra rotação, numa outra velocidade, ainda assim com propósito, porque às vezes as pessoas só querem mudar de rotação, mas enfim, mas não tem propósito nenhum também. Nesse caso, percebe-se um cuidado de ter um estilo de vida, enfim, comunitário mesmo. O que você acha, cara? Portland é um estado, Fá? Não, Oregon é um estado. Ele fica no Oregon. O Oregon é estado. Só para a gente ficar levemente deprimido, desculpa. Chuta quantas mortes o estado de Oregon teve ontem de coronavírus? Chuta. Não sei, 9, Fábio. 9. A gente está com 1.000, desculpa. 1.500 e está todo mundo passeando na rua. Oi? Fica ali na fronteira com o Canadá, né? Oregon, Eu nunca fui para Oregon também. Mas o que eu estava pensando aqui que eu acho que é o lance de alternativa, Fá. Tudo que é alternativa ao mainstream causa uma certa estranheza, né? E aí muita gente acaba ou se estranhando e se tornando refratário ou percebendo que aquilo pode ser para ele, né? Tudo que é alternativo me parece que cumpre um hype cycle, sabe? A gente vai para um extremo, depois tem que descer e aí a gente acha meio do caminho. Só que o que me sou estranho aqui nessa parada é, pensando nos Estados Unidos, né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser e tal. O Trump se colocar, né, numa oposição a uma alternativa, isso para mim é o que me soa bizarro, né? Mas eu consigo entender que o que é alternativo gera estranheza. É que geralmente o alternativo, pelo menos na história, ele sempre teve um quê de contestação, até de violência, né? Do tipo de cultura punk. Se ali do lado contra a cultura, né? Contra a cultura, o movimento de contra a cultura. Quando eu digo violência, não é violência física, mas violência na manifestação ser mais quase hostil, assim. O punk tinha muito disso. Quando eu vejo Portland, fico me perguntando, a gente teve esse debate em algum momento aqui. Portland é o tipo de startup que não quis escalar. A gente está bom assim, pessoal. Tá ótimo. Tá todo mundo bem. Aqui não precisa ser rico, ganhar muita grana, ter muito cliente. Enfim, eles se contentaram e eu acho que a dinâmica que eu vejo, pelo menos dentro de sala de aula e dentro do vocabulário, do léxico de negócios, assim, da literatura de negócios, é que não existe espaço mais
uma coisa pequena, assim, não existe espaço para lugares que se conformam com um certo tamanho, enfim, tudo tem que ser muito grande, escalado, obsessivamente grande, escalável, Ah, ao ponto da gente estar vivendo num mundo de 2 ou 3 empresas para cada segmento, porque as outras não conseguem nem competir, morrem, ou seja, não são nem lembradas pelas grandes empresas na hora de um processo, enfim, raramente isso acontece. A gente está num estágio desse, né, cara, ah. de ser pequeno, não ser efetivamente megalomaníaco. É até estranho, né? Parece que a gente, no final das Não, e as contas, sou pessoas, estranho. as As perguntas pessoas. que fazem pra gente é quantas pessoas vocês têm, enfim, tal. Não, e eu acho que é que, tipo, por que vocês nunca pegaram investimento? Não sei, talvez um dia chegue, mas por que esse tem que ser o ciclo tradicional, né? Por que você não pode criar algum tipo de funding alternativo? Enfim, é isso. A gente questiona. Ou, enfim, não sei, se alguém tiver incomodado que a gente não pegou investimento, nossa conta é no Banco Santander, agência aqui da Paulista, só bater um fio lá pro gerente. Mas, enfim, eu acho que isso de Aceitamos. alguma forma. Aproveita para fazer marketing no site novo da Somas, Fábio, que lançou hoje. Site novo da Somas, deixa lá sua doação. Vamos investir nos projetos da Mastertech sociais. Vamos lá. Pode, corre lá. Eu Está acho que, só para incomodado? encerrar o assunto de Portland, a gente tem que tomar um pouco só de cuidado, né? A gente está criando uma espécie de opressão daquilo que a gente conjuga socialmente como sendo um arquétipo do fracassado ou do acomodado, quando, na verdade, as pessoas acharam meios de viver em paz com os tamanhos delas, dos jeitos delas e assim vai. Eu acho que, de alguma forma, isso pode, bem em boa hora, um processo de reflexão coletiva. Muitas pessoas estão pensando nisso e se redescobrindo ali nas suas pequenezas. Eu acho isso importante, cara. Alternativas. Bom, vamos lá, próximo artigo. Cara, essa Saímos... foto tá muito bonita, né? Ele tá super Tá muito sorridente, tipo a polícia lá no final, tipo, oh meu Deus. Tá muito boa. Bom, esse artigo aqui é bem legal, da Vox. A Vox tem artigos muito, muito legais. Esse aqui diz How Social Justice Slideshows Took Over Instagram. Nossa, a Beatriz ia ficar muito orgulhosa de mim. Mas vamos lá. Vou pegar a parte em português do artigo. Como as apresentações de slides de justiça social tomaram conta do Instagram. Cara, olha esses slides aqui em cima. São todos posts de Instagram, é isso aí. São todos posts de Instagram. O que que os ativistas de redes sociais perceberam? Cara, seguinte. Instagram lançou esse negócio de carrossel aí e tal. Tem uma estética do Instagram de empresa, uma estética corporativa, né? E tem lá o algoritmo da rede social, ele tem lá algumas preferências por alguns padrões. Como é que o pessoal fez um cavalo de Troia? Hackeou e falou, é assim que dá para fazer com que as nossas postagens tenham mais audiências? É replicando essa estética corporativa de fazer campanha, e começaram a surgir tutoriais, ativismos dos mais diversos, de Educação, feminismo, né? Materiais educacionais, né? de tudo. E aí, cara, começa a falar exatamente isso, né? A solução veio na forma de quadrado, que são os carrosséis que foram feitos, e as pessoas se apoderaram dessa estética. Se você pesquisar bastante, você também já verá uma postagem, um explicador, um guia que defende virtualmente qualquer causa que você possa imaginar, e provavelmente dezenas de milhares de curtidas e compromissos. Contra a polícia, protestos virtuais, votação pelo correio, empresas, tal, maneiras de ajudar além de postar no Instagram, taxa de feminicídio na Turquia, a crise que aflige o Líbano e assim por diante. O que me chama a atenção é isso, tá vendo aqui? As pessoas sacaram esse cara aqui. O Instagram é uma plataforma muito previsível, explicou o Hu. Todos recebem os mesmos 10 quadrados, mas a forma como você preenche faz a maior diferença. O Instagram privilegia determinados conteúdos, como pessoas atraentes, fotos de férias e gráficos com mensagens inspiradoras. Mas agora você está vendo muitos infográficos tentando usar esses tropos como cavalos de Troia para enganar o algoritmo. Ou seja, cara, e aí tem uma digressão enorme sobre o quanto isso é positivo ou negativo, porque sempre as postagens, os ativismos, eles e aí voltando no exemplo de Portland e pegando o que eu falei do punk, a estética de protesto sempre foi muito clara, assim, né? Era pichação de rua, era escrito à mão, era mimeografado, era o fanzine, enfim, era uma coisa mais tipo quase Roots, bem roots mesmo. E aí tem toda uma questão, as pessoas descobriram isso e virou uma febre, cara. Você pega um negócio desse aqui, parece que você está
vendo uma apresentação, olha aqui. Ele tá falando da polícia. Tipo, tá falando, de não financiar a A polícia. polícia. É. Cara, mas é lindo, né? É que tá falando, desmantelem as instituições e tem um quadradinho bem. Muito bom. Tipo, não dá dinheiro para a polícia, dá dinheiro para outras Não, é instituições. desmantelamento institucional, tipo, das grandes instituições governamentais. Mano, muito louco. E aí, cara, tem uma longa digressão que eu acho que pode servir para design. Ó, não há muita relação entre o conteúdo e a estética. Tipo, a gente tá falando de desmantelamento, mas já que a estética importa, então beleza. Não é. Mas é exatamente isso, porque o algoritmo ele tem esse tipo de privilégio cosmético, e a pessoa fala, é assim que funciona, então tá bom, vamos falar das causas mais urgentes do jeito mais fofinho que vocês quiserem. E, de alguma forma, tem aqui, ó, criadores com mentalidade ativista levantaram questões sobre a embalagem das mensagens políticas modernas. Historicamente, os artistas não se esquivaram do político. Se alguma coisa tem procurado subverter ou degradar a estética corporativa, as histórias de design devem interromper e criar. Cara, estão falando o seguinte, olha, ao tomarem emprestados os elementos estilísticos populares da esfera capitalística, os criadores estão os cooptando para a causa maior, possivelmente mais moral. É um cavalo de Troia total. É usar um marketing de cosmético, de comercial de margarina para falar das coisas mais sérias possíveis. E aí, cara, olha isso aqui. Share with care, be a conscious. Olha esse fundo, pastel e tal. O que... ó, de apoiador, de linguagem transinclusiva, é isso. Não, e as pessoas podem salvar, né, Fá? No Instagram, assim como no Twitter, você pode salvar e aquilo vai virando tipo um repertório. Para mim, isso de novo tem a ver com alternativa, sabia? Mas sabia que deu um problema com isso recentemente sobre essas causas? Sabe aquela hashtag challenge accepted? De branco e preto. Então, ela ficou viral por conta de mais voltado ao feminismo global, assim, empoderamento feminino. Mas a hashtag Challenge Accepted, ela nasceu na Turquia e ela voltada à violência doméstica que as mulheres sofriam, ou seja, os turcos ficaram meio chateados, dizendo, o pessoal desvirtuou a hashtag não era para isso. A hashtag era um movimento cultural nosso aqui na Turquia para chamar atenção à violência doméstica. E acabou se convertendo numa outra coisa. Então, começa não tem limite, né? No mundo digital não tem limite. Você posta aqui, quando você viu, já foi embora. Isso aí. Começa a ter esse tipo de preocupação, cara, de como a gente começa a desvirtuar alguns movimentos, até vai ter, sei lá, em um momento vai ter algum tipo de etiqueta para uso de hashtag, né? Eu concordo, mas eu tenho usado muito o Instagram para fazer, tipo, esses recados mais... Então, vê alguma coisa e você vai lá e denuncia, né? Entre aspas. Esses dias eu fiz de uma emissora, tipo, cara, faz uma propaganda ruim, tudo no masculino, só põe homem, corta em edições minúsculas, tipo, quer saber? Vou postar mesmo. E, de alguma forma, aquilo as pessoas comentam, assim, em geral, dá um resultado melhor do que você guardar para você ou publicar num blog, sabe? Então, eu acho que o Instagram ele é uma alternativa e isso me conecta com o primeiro post, Fai. Como é que a gente cria alternativas, né? Formas alternativas, estéticas alternativas para conseguir alcançar um resultado. Então, quando você fala que Portland criou o jeito dele de fazer um movimento contra a cultura, sendo namastê, sendo quase vegano, eu gostei dessa... Sendo quase vegano... Levando para passear, né, cara? Só que quando você leva isso para um recorte Instagram, mídias sociais, vamos hackear essa parada? Vamos criar uma alternativa? Eu gosto dessa ideia da gente dar usos novos para as coisas, né? O hackear é isso. Você dar novos usos para coisas que não foram criadas para aquele fim. Então, eu gosto muito. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas, por exemplo, a hashtag Challenge Accepted, você quando vê uma hashtag dela, a gente não tem como perseguir a origem das coisas, né? É difícil. Eu, por exemplo, postei, porque você recebe pelo Messenger, né? Fala assim, posta uma foto sua sem maquiagem branco e preto e marca mais 3 mulheres e é um movimento sobre autoestima feminina, não sei o que. Você pega aquilo, né? Você pega aquele pedaço. Pois é. Não sei, mas me parece que o Instagram é mais sofisticado, né? Assim, por exemplo, a gente falou muito das correntes de WhatsApp nas eleições e tal.
O Instagram é mais sofisticado porque ele reveste essas coisas de um apelo estético por conta de ser uma plataforma de fotos, na verdade, de de imagem, né? photosharing, de imagens. Ele reveste a coisa quase como se de um tom oficial, porque parece que está envelopado de uma forma profissional, então é mais real ainda. E ele pode se converter meio que inadvertidamente numa plataforma educativa, na maior parte do tempo pode dar certo, mas ele pode de alguma forma também ser ele pode ser a próxima Cambridge Analytica, né, cara? A próxima eleição ela pode ser decidida não no Facebook, mas no Instagram, né, por conta Mas é que eu acho que já foi, Fá. Quando a gente fala de Cambridge Analytica, a gente está falando de redes sociais como um todo, né? Você deixa a pegada digital, independente se está no Instagram, no Twitter, whatever. Então, não existe, e é isso que me assusta mais, né? É maior do que isso. Quando a gente fala de Cambridge Analytica... Eu acho que não, porque você deixa rastro em qualquer um dos lugares, entendeu? Para eles é tudo rastro, então não tem distinção. Para a Cambridge Analytica, eu estou analisando dados de navegação. Eu não acho que faz juízo de valor. O que faz juízo de valor é a gente ter volume. Se a gente tem um volume maior de dados que advém do Instagram, aí sim vai começar a afetar. Mas eu acho que ainda é o Twitter o máximo, o que mais transaciona. Mas você não acha que, por exemplo, o Instagram, o Twitter e o Facebook, como eles nasceram num contexto até de você ser, sei lá, um timeline de notícias e tal, geralmente ali o campo é de manipulação de notícias, de fake news. O Insta não é disso. O que eu estou dizendo de soft power é que talvez a gente seja, de alguma forma, as manipulações sejam mais softs, assim. Sim. Elas não vão ser voltadas a criar algum tipo de, enfim, factoide, mas de manipular por esse tipo de coisa, por exemplo. Entendi. Vai ter atividade dos dois lados, entendeu? E, de alguma forma, você vai ter bastante gente habilidosa nas duas frentes, fazendo essas mensagens que é, de alguma forma, ali você percebe que ali você não precisa ter fonte de notícia, é quase como se fosse uma criação apócrifa. Eu acho que, quando eu digo que talvez ele possa ser, é porque ele é menos drástico, ao mesmo tempo que digamos, essa leveza dele esconde uma polarização também, né? Sim, acho que tem como você disfarçar numa mensagem bonita, isso eu concordo com você. Exato. E por você perder o rastro. Sim. Recursos alternativos, hein, cara? Alternativa, hein? Gostei, talvez seja esse o tema. Vamos ver se o terceiro amarra, então, porque eu acho que sim. Da The Economist, do dia 9 de agosto. Cara, tem gente sofrendo porque não pode mais fazer fofoca. The way we live now. Pessoalmente. O horror de um mundo sem fofoca. Fofoca é lubrificante social desde sempre, desde que... Aliás, dizem que a gente aprendeu a falar lá atrás para meio que fazer fofoca dos outros. O Harari acho que fala isso no livro dele, mas não é uma tese mesmo. A maneira como vivemos agora, nada para falar, o horror de um mundo sem fofoca, cara. Qual que é o lance aqui? Tem várias coisas. A gente falou de hunger skin, das pessoas estão sentindo fome de pele, de não poder ver, abraçar, tocar outras pessoas, de que essa ausência de toque, inclusive, se manifesta alguns sinais de depressão e de ansiedade. A Kika está dizendo que a fofoca foi sufocada pelo bloqueio. Muito bom. E esses choques sociais, aqui, ó, não que, ó, uma meta-análise de 2019, teve um estudo sério disso aqui, de uma revista Social Psychological and Personality, descobriu que os sujeitos gastavam, em média, 52 minutos por dia conversando sobre pessoas que não estavam presentes. Sensacional. Não, e pensa, Fá, que é a típica coisa do cafezinho, né? Você citando e fala, viu fulana, como você tá? Ai, não sei o quê. Agora, o viu fulana, você tá falando pelo Slack. É muito raro que você chame oi fulana, e aí, como é que tá o gato? É muito mais difícil fofocar pelo Slack, pelo e-mail. Essa conversa de oportunidade... Né? Hoje, um exemplo, eu fui descer buscar comida, aí encontrei um vizinho que eu nunca vejo, só que ele tava ele não pode entrar, daí eu tipo, não, pode descer, dele, não, pode entrar, fica aqui no canto, entra, acho que ele queria conversar, aí ele, tava pra te perguntar, você é do nono, né? Deu, ai, não tá sentindo um cheiro de cigarro no banheiro? Você via que ele queria conversar, tipo, não, eu não uso aquele banheiro. Mas isso tem... Não, eu não uso aquele banheiro. Porque a gente não se encontra, mas a gente não pode nem entrar no elevador. Eu ainda falei pra minha mãe, eu falei, mãe, impressionante como
A pessoa, ela implorou para eu entrar no elevador. Tipo, não entra, por favor, entra, eu preciso falar com você. Porque parecia que ele precisava falar. Fazia anos que ele não entrava com alguém no elevador, sabe? Ô, cara, você me conhece, né? Você sabe que eu sou fofoca free total, sabe? Quando começa a falar alguma coisa, eu saio, né? É, Engraçado, porque eu nunca, tipo, mas enfim, olha o que fofoca diz free. aqui. Sou fofoca free. O lance aqui é que a gente fala, faz uma hora Mas de exercício seguimos procurando por dia, apartamento, aí, Fábio Ribeiro. né? Faz uma hora de exercício por dia, não posso, mas fazer 52 minutos de Eu, fofoca. Pô, abrir uma academia de fofoca, onde você falasse e fofocasse. Ai, fosse maravilhoso. exercício Você nunca fez isso? E fazer Nossa. esteira com a amiga? Maravilhoso. Melhor coisa, passa assim num jato. Aquela escada, então, menino, é ótima, porque não é resistência, entendeu? Então dá para falar tranquilo, seu coração acelera. É ótimo. E quanto mais você se condiciona, mais você consegue continuar fazendo fofoca enquanto se exercita. É até um medidor Maravilhoso, de maravilhoso. capacidade respiratória. Esse cara aqui, o Robin Dunbar, disse isso, cara. A fofoca parece uma característica universal da espécie, não importa onde você está, se está no meio de uma tribo ou no meio de um conjunto de executivos. E ele falou o seguinte, chegou a propor que os primeiros humanos desenvolveram a fala para fofocar, como aí, de ó, ligação do grupo. Aqui, ó. Total, cara. E aqui tem... essa fofoca de oportunidade, né? Tipo aqui, ai, alguém tá fumando no banheiro. Tipo, isso é fofoca, mas isso mescla, né? É verdade, total, Fá. É uma coisa que você conversamos na semana passada. O pessoal convidou a gente para um happy hour. Eu falei para você, cara, a gente não pode ir. É a chance do pessoal falar mal da gente. A gente não pode ir no espaço deles. É lá que eles vão criar a unidade de grupo e tal. Eu acabei indo, meio que ferrei o rolê, eles não podiam falar mal da gente porque eu estava lá. Mas a única eu não maneira fui, de eu isso cumpri aqui, minha parte. Aí vocês falaram mal só de mim, né? Vocês também. Não. Se eu tô lá, ninguém fala mal de você. Ninguém fala mal, isso não pode. Obrigada, não pode. Fábio. Talvez não pode. Mas eles defendem isso, que a fofoca, de alguma Concordo. forma, ela é um processo de inteligência coletiva. Fábio, é muito forte essa expressão que você falou, que a fofoca é lubrificante social, né? A gente cria esse apelo, aí você lembra, a vizinha, não sei o que, você se cuida ao mesmo tempo, né? E, cara, assim, eu vou trazer dois conceitos aqui que a gente dá em aula: inteligência coletiva e conhecimento pela via negativa. Olha isso aqui. Se a fofoca costuma ser mais negativa do que positiva, não é necessariamente porque as pessoas são maliciosas. É porque a maneira mais rápida de aprender sobre uma norma social é ouvir como alguém a violou. Assim descobrimos o que não devemos fazer sem ter que errar nós mesmos. Ou seja, é quase como se fosse assim... a escola ao ar livre. Fofoca educa. É verdade, mas ao final das contas é um aprendizado com o erro dos outros. Assim, de alguma forma é uma biblioteca de erros humanos onde você aprende o que não fazer sem você mesmo violar a norma. Quantas vezes sua mãe não te ameaçou? É o que está falando ali, que o pai fala que não pode correr na estrada, a melhor jeito é contar a história da menina que foi atropelada e morreu. Quantas vezes minha mãe não fez isso? Pedagogia dessas... Ai, o homem do saco. Para menina é sempre o homem do saco, impressionante. Ai, o homem do saco vai te pegar. Olha, a outra vizinha da frente, a menina foi pega. É assim que educam a gente. E olha a coisa aqui, cara. Ai, você viu o pai de fulano, não sei o que lá, né? Tá vendo? Bebe e fica assim, que nem o seu João do bar. Fica lá, caiu na rua. Aqui tem um negócio que assim, a pessoa que escreveu o artigo, deixa eu ver quem é exatamente para não cometer um equívoco. Não tem nenhum aqui. Bom, quem escreveu o artigo, me desculpa, não vou dar a fonte porque não está aqui. Mas aqui, para encerrar o nosso papo de alternativas, a alternativa, assim, que está à mão para fofoca não interessa muito às pessoas, cara. Nesse caso, a alternativa não funciona. São alternativas esse episódio, algumas funcionam, outras não. Aqui, já havia percebido muito antes dessa crise acontecer que as pessoas, inclusive eu, estavam menos dispostas a fofocar por e-mail ou mensagens privadas. Meramente sugerir uma indiscrição deve ser rigidamente ignorado. Isso porque as pessoas aprenderam, por observação ou experiência, que não há segredos na internet. Todos os escritos estão sendo publicados agora. A gente pegou duas pessoas fofocando nas nossas costas, lembra, cara? Pelo Slack, a pessoa ficou na tela. Se ferraram. A gente já pegou fofoca, é isso? Pegou e deu uma bela de uma comida de rabo para ficar esperto e não deixar fofoca aparecendo na nossa frente. A fala evapora no momento em que sai da nossa boca. Mas qualquer coisa comprometida com o texto tem uma vida após a morte que o computador não pode controlar.
Fica aí a dica, a hashtag para quem fica fofocando enquanto está mostrando a apresentação no PowerPoint, pisca um Slack ali. Enfim, se alguém deseja trocar confidências com um colega, deve dar um passeio como espiões baratos. É isso. Cara, inteligência coletiva. A gente perdeu a nossa alternativa, Fá. Alternativas para fazer fofoca. Bom, a gente podia colocar uma pergunta, Marcão, bota uma enquete aqui. Como você tem fofocado na pandemia para não ser pego em recursos, enfim, digitais, mensagens de texto? Bota aí técnicas para fazer fofoca. Técnicas alternativas, para aproveitar o título desse episódio, técnicas alternativas para fazer fofoca na pandemia. Exato, artigo do The Economist. Aqui I like it. Cultura, né, cara? Aqui tem, pô, mesmo uma leitura sagaz, né? Lubrificante. Boa. Então falamos de Portland, alternativa. É fofoca? American... Isso aqui é fofoca? A gente está fofocando um pouco, eu e você. Tá fofocando. Mas vai ficar para a posteridade. O ponto, o que mais nos ajuda é que, naturalmente, o nível de desengajamento nessa época do vídeo deve ter as 2 pessoas só. Então, enfim, se vocês 2 estão ali, a gente está fofocando por aqui. É isso. O primeiro artigo foi de Portland, meio alternativo ao American Way of Life. O segundo que a gente falou foi das redes sociais sendo usadas por ativistas sociais, uma alternativa de fazer sua mensagem chegar meio que copiando o que as grandes empresas fazem, suas estéticas um pouco mais assépticas e enganando o algoritmo do Instagram. E o terceiro, alternativa ao processo de lubrificação social aqui, a fofoca, como é que a gente lida com a inexistência disso no isolamento social. Adorei episódio sobre alternativas, Fábio Ribeiro. Você sempre me dando alternativas lógicas para reenquadrar esse mundo inteiro. Eu te agradeço imensamente por isso, viu? Pô, Cá, até mais. Bom dia para ti.